American Gods demorou, mas enfim voltou. E tal qual eu fiz na primeira temporada, essa segunda temporada terá reviews semanais de cada um dos episódios. Então, se você gosta desse formato, se você quer que eu continue falando sobre American Gods, segunda temporada, deixa aquele like, deixa aquele legalzinho, maneiro aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante e entregá-lo a mais pessoas. Deixe também nos comentários o que você achou do episódio. E se você ainda não se inscreveu no canal, só assinar aqui embaixo no vermelhinho. Antes de mais nada, é legal falar sobre o fato de que os antigos showrunners, que eram o Bryan Fuller e o Michael Green durante a primeira temporada, eles saíram desse posto e quem acabou assumindo foi o Jesse Alexander. E isso é sentido já no começo dessa segunda temporada, porque as coisas acontecem num ritmo mais rápido, mas sem perder aquela estranheza, aquele clima de estranho que rondava já durante a primeira temporada. E uma dica para vocês que ainda não começaram a assistir a segunda temporada: tentem rever a season finale da primeira, que é o Come to Jesus, porque ela ajuda muito em questão de dar esse background novamente para o espectador, no sentido da gente lembrar o que aconteceu com a mídia, com o Tech Boy, com o Mr. Road e também com o Shadow, o Wednesday, o Matt Sweeney e a Laura, porque o começo desse episódio ele é basicamente 30 minutos, uma hora, eu acho que estourando, depois dos eventos que a gente vê no último episódio da primeira temporada, porque já são consequências daquela questão toda que envolveu a Easter, ela tirando a colheita das pessoas, tirando a primavera, e o Wednesday se mostrando como sendo o Odin de fato, que é uma coisa que dentro do livro só acontece lá perto do final. O episódio divide-se em duas partes, em dois núcleos. Um que é sobre os antigos deuses e outro que é sobre os novos deuses. Começando pelo núcleo dos novos deuses, após o ataque do Wednesday lá durante o episódio da Easter, a gente vê que o Tech Boy está levando o Mr. World para um lugar chamado Blackbriar, que é um lugar feito para o presidente, é um lugar secreto, tipo um bunker. Só que o Mr. World, ele é mais foda que o presidente, então ele entra dentro daquele lugar, ele fala que ele participou de coisas que é tidos como de presidentes, mas ele estava envolvido nessas coisas, e ele foi levado para esse lugar para ele começar a arquitetar, preparar o plano para a guerra contra os antigos deuses. E ele dá uma missão pro Tech Boy, que é justamente dele ir atrás da mídia, porque a mídia vai ser importante nessa guerra. Mas sabendo dos bastidores, já é sabido que a Gillian Anderson, que fazia a mídia na primeira temporada, ela pulou fora da série quando o Bryan Fuller saiu da série também. Então nessa segunda temporada a gente vai ver uma nova versão da mídia, que vai ser chamada de New Media, que é justamente as mídias digitais e coisa e tal, que não era exatamente o que era a mídia da Gillian Anderson. Dentro do Blackbriar, o Mr. World pede acesso aos olhos de Argus, que nada mais é do que um satélite para ele conseguir espionar o que o Wednesday está fazendo. Inclusive, Olhos de Argus faz uma referência a um personagem da mitologia grega, que era o Argus Panoptos, que é justamente um gigante que tinha 100 olhos, e Panoptos significa aquilo que tudo vê, o que faz muito sentido com essa questão do satélite. Mas depois eu retorno a esse núcleo do Mr. World. Indo para o núcleo dos antigos deuses, a gente vê o Wednesday, o Shadow, o Matt Sweeney e a Laura Moon indo para o Wisconsin, mais precisamente na Casa da Rocha. O que eu achei muito legal, o que é mostrado dentro da série é muito bizarro, combina com esse universo de deuses americanos, e aproveitando essa parte que eles estão dentro do carro dirigindo, é muito legal porque é uma sequência que eles nem conversam direito, é muito mais olhares, gestos corporais, que mostram muito mais sobre a relação entre esses personagens do que se eles tivessem que ficar conversando, que eu achei bem legal esse toquezinho dentro dessa pequena cena. Quando eles chegam no Castle in the Rock, eles se encontram com o Jim, que ele acaba vendo que o Salim Not Salim chegou lá pra ir atrás dele, ele fica pistola de ver o Salim ali, porque ele não queria ver o Salim ali. E também quem está ali é a Bilks, que a gente já tinha visto no final da primeira temporada, ela pegando um ônibus, indo em direção à casa na rocha. E chegando lá, ela acaba meio que sendo convidada a entrar junto com os antigos deuses, sendo que ela nem tinha sido chamada para começo de conversa pro rolê todo. Eles tiram a sorte lá numa maquininha que lê a sorte deles, e a sorte do Shadow diz muito relacionado a toda a trajetória do personagem no livro, e eu imagino que também vai ser durante toda a série. Todo fim é um começo, seu número da sorte é nenhum, sua cor da sorte é a morte, seu lema, tal pai, tal filho.
Seguindo dentro do episódio, a gente vê que o objetivo do Wednesday lá na Casa da Rocha é justamente convencer os antigos deuses que decidiram escutá-lo a juntar-se à causa, a juntar-se à guerra contra os novos deuses. E aí a gente vê deuses que já apareceram na primeira temporada, como o Mr. Nance, o Chernorbog, a Zoraya Vercheniaia, mas também surgem novos deuses, onde eu acho que aqui tem mais destaque, acaba sendo justamente a Mama-Di, que ela é uma deusa hindu da guerra, que é chamada de Kali na vida real. E para convencê-los que é onde vai ocorrer essa reunião, o Mr. Nance, o Chernorbog, o próprio Wednesday e o Shadow acabam entrando no carrossel, que é justamente o carrossel que começa a girar rápido, 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 e levam eles para o backstage, que é justamente um plano que é diferente do plano terrestre, por onde os deuses atravessam uma travessia para os deuses e onde eles assumem a forma verdadeira deles, que é justamente onde chega nesse lugar que é meio que dentro das memórias do Odin, que lembra muito o começo do primeiro episódio, o lugar onde o Shadow acorda, que é naquela praiazinha onde tem um barco viking e tal, e eles entram dentro daquela casa onde ocorre toda a conversa, o Wednesday tenta convencer a galera, o Shadow fala, olha, eu acredito no Wednesday, e aí eles cortam pro bar onde eles continuam conversando, se divertindo e bebendo. Tem uma cena muito legal que é justamente entre a Bilks e a Laura Moon, porque anteriormente, quando a Bilks bota a moedinha dela e gira e tal, ela pega a sorte dela, ela lê, a gente não sabe o que ela leu, mas ela olha pro Shadow e depois, posteriormente, quando ela tá conversando com a Laura, ela fala, ah, então seu sobrenome é o mesmo daquele guarda-costas, porque a gente é marido e mulher. E a Bilks vai e dá um beijo na Laura. Eu acho que isso vai ter alguma importância daqui pra frente dentro da série, justamente por causa dessa sorte que ela leu. Mas o grande ponto é que a Bilks, ela tá comunada com o Tech Boy, na primeira temporada isso é mostrado, e ela trai os antigos deuses ao mostrar a localização de onde tá todo mundo reunido, que é justamente o Mr. World sabendo onde tá o Odin, onde tá a galera toda, pra botar o plano dele em ação. Só que, tipo, ele já sabia por causa dos olhos de Argus, então ele só fez a Bilks ir pra ali pra ela se sentir importante dentro da causa, mas na real não tinha nenhuma necessidade dela estar ali. Aí a gente vê o Mr. World contatando o Mr. Town para matar o alvo e recuperar o pacote. O pacote em questão é o Shadow e o alvo principal, eu diria, é justamente o Odin, é o Wednesday. E um monte de deuses morrem nessa cena, tipo, é um bagulho realmente gráfico, porque o tiro entra, essa parte da cara sai, um perde o braço, e quem acaba morrendo principalmente é a Zoraya Vercheniaia, que eu nem imaginava que ela ia morrer nessa parte, porque no livro ela não morre nesse momento, eu nem lembro se ela morre pra falar a verdade, mas não era nesse momento em si. Aí o Shadow corre pra impedir o atirador lá que tá tirando balas que matam deuses, e ele acaba sendo abduzido e levado embora, e aí justamente a Laura sai correndo, ela olha pelo horizonte, que o faixa de luz dela, o farol da vida dela, é o Shadow, então ela vê o Shadow indo cada vez mais longe, porque ele foi raptado, foi abduzido, enquanto que dentro do café, dentro do bar, a gente vê que o Chernorbog provavelmente vai assumir a causa da guerra do Odin, porque mataram a Zoraya. Inclusive, no livro, é até curioso, tanto a parte da Casa na Pedra quanto do bar, porque a gente acompanha o livro, praticamente é só a visão do Shadow, a gente acompanha o que o Shadow sabe. E dentro do livro, quando eles chegam na Casa na Pedra, na Casa na Rocha, o Shadow ainda não sabe direito o que são os deuses, quem são esses deuses, se esses deuses existem. E a questão toda do carrossel é até mais engraçado dentro do livro, porque no livro, antes eles assaltam um banco que o Shadow acha super de boa, só que depois, pra entrar no carrossel, que aparece, tem uma placa escrito, não entre no carrossel, ele se sente muito mais culpado por estar entrando no carrossel do que necessariamente para roubar o banco, que é bem curioso. E na parte do bar, da parte do café, que ocorre o tiroteio também, só que é uma confusão tão grande que o Shadow sai dali e vai embora. Ele não sabe direito o que aconteceu e fica a impressão que o Wednesday morreu nessa parte do livro. Só que na série, como a gente já sabia que ele é o Odin, eles estão mudando muitas coisas dentro da série que não estão seguindo exatamente o que acontece no livro, é diferente. Enfim, esse primeiro episódio da segunda temporada, ele é legal porque ele traz de volta aquela ambiência, aquele clima estranho de American Gods. Dá pra ver que não é necessariamente o mesmo showrunner, porque eu sinto que toda a obra do Bryan Fuller tem uma estética visual extremamente apurada nos detalhes, nos slow motions, que eu não senti muito nesse primeiro episódio da segunda temporada. Mas pelo simples fato das coisas estarem em movimento, que justamente são os lados da guerra agindo e o Shadow no meio
meio disso tudo, passando a acreditar cada vez mais, eu acho que essa segunda temporada, ela possivelmente vai ter um ritmo muito melhor de ser acompanhado, porque na primeira, por mais que eu adore, parecia que muita coisa acontecia, e no final eles nem andavam tanto assim. Eu acho que essa segunda temporada, ela vai ter um ritmo mais ágil nesse sentido, o que é muito bom. Prophets, saints, and angels and the ladies walking this land. E é isso, pessoas, esse é o vídeo sobre o primeiro episódio da segunda temporada de American Gods. Gostaram, não gostaram? O que vocês acharam do episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Legal, like, joinha aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante, recomendá-lo a mais pessoas. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, converse mais de perto, avise quando tá saindo vídeo novo, aquele papo. Até isso, gente. What the fuck. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.